Olá, amigos do esporte, estamos chegando com Esporte em Debate aqui na tela da TV Assembleia, pelo canal 51.2. E a partir de agora você vai saber os principais assuntos, destaques esportivos no estado do Maranhão, porque já está no ar o Esporte em Debate. Você vai ver no Esporte em Debate, Série B, Sampaio se apresenta muito mal e é goleado pelo Vasco no Castelão. Os detalhes da derrota tricolor diante do Figueirense pela segunda fase da Copa do Brasil. A preparação de Moto e Sampaio para a partida decisiva do segundo turno do Campeonato Maranhense. Você vai ver ainda uma entrevista com o presidente do Sampaio Corrêa, Sérgio Frota. Vai falar sobre políticas públicas do esporte e as contratações para a temporada 2016. Tudo isso e muito mais no Esporte em Debate de hoje, que já está no ar. E nós começamos o Esporte em Debate com uma entrevista com o presidente do Sampaio Corrêa, o deputado Sérgio Frota. Vai falar sobre políticas públicas do esporte. Ele também falou a reportagem do Esporte em Debate sobre as contratações e a expectativa para o restante da temporada 2016. Presidente, o ano é um ano de muito sucesso para o Sampaio. Campeão da LBF e agora campeão da primeira etapa da Copa do Brasil de Beach Soccer. Verdade, Juraci, isso faz parte do nosso projeto de fortalecer a marca Sampaio Corrêa e fortalecer o esporte no nosso estado. Investimos esse ano no Sampaio Basquete e aqui eu queria deixar o meu agradecimento de toda a torcida boliviana, ao governo do estado, agradecimento ao governo do estado, nas pessoas do governador Flávio Dino, do secretário de esporte de estado, Márcio Jardim, que tiveram um olhar sensível para com esse pleito do Sampaio Basquete. Nós não éramos favoritos, o favorito era o Corinthians, depois o Sport, aqui de Recife, o América, e o Sampaio conseguiu ser campeão da Liga de Basquete Feminino. É importante porque a gente já assegurou, na solenidade que nós fomos agradecer ao governador Flávio Dino Palácio de Leões, investimento para o ano que vem. Então, para mim é muito prazeroso ver uma maranhense como a Isiane, que conseguiu destaque a nível mundial, jogando na Liga de Basquete Profissional dos Estados Unidos, e ela volta para São Luís, volta para a Liberdade, para incentivar o sonho para que outras Isianes surjam aí no basquete feminino. Há um mês nós estivemos lá e a Isiane foi fundamental nesse projeto de inauguração de uma quadra esportiva. Nós, no Beach Soccer, tivemos agora uma conquista da primeira etapa da Copa do Brasil de Beach Soccer, onde estava presente o Vasco, o Flamengo, o Santos, quer dizer, grandes equipes do cenário nacional, e o Sampaio conseguiu ser campeão. Eu fico satisfeito porque isso, Jurinha, é a demonstração que nós, eu não estou falando eu, mas nós maranhenses temos competência para fazer uma gestão vitoriosa. O que nos falta, às vezes, é oportunidade e investimento. Agora, o senhor mostra também a condição de descentralizar esse trabalho do esporte. Um clube de futebol, logo que se pensa, é clube de futebol, então só essa modalidade vai ser levada a sério. E o Sampaio descentraliza esse trabalho do esporte com o basquete, né, com o beach soccer, com outras modalidades e com títulos nacionais, que é mais importante porque acaba consolidando esse trabalho. O título é fundamental, né? Ele é consequência de um trabalho que é feito, mas ele é fundamental para consolidar esse investimento nessas outras modalidades. Mas eu fico muito feliz porque nós estamos mostrando, né, que o esporte no nosso estado pode ser muito forte desde que haja investimento. E eu sempre digo, sou um representante do esporte na Assembleia Legislativa, que o esporte para mim é o instrumento mais forte que nós temos de inclusão social. Vamos pegar o caso, eu acabei de citar a Isiane, uma menina pobre do bairro da Liberdade, que chegou onde chegou graças ao esporte. Nós temos um exemplo grande aqui no Beach Soccer. O Datinho, até 4 anos, era pescador em Tutóia. Então, nós tivemos essas competições nos municípios do Beach Soccer. O Eurico Passivo, que faz um grande trabalho no Beach Soccer, conseguiu trazer o Datinho. E hoje o Datinho é tímido, não gosta nem de falar, mas ele joga na Europa e é a seleção brasileira. Então veja bem o que o esporte pode fazer. O instrumento forte, a ferramenta forte de inclusão social que representa o esporte. Deputado, o senhor tem um trabalho muito importante também nas comunidades
da ilha de São Luís está expandido para o interior do estado, que é o esporte na comunidade. Fale um pouco desse projeto. Julinha, quando nós nos lançamos candidato a deputado estadual, eu tinha que ter algum projeto, algum plano, e eu elenquei 4 prioridades a nível de projeto. O primeiro é o esporte na comunidade, onde nós trabalhamos de jovens de 6 a 14 anos, e hoje nós temos 11 polos já do esporte na comunidade. São 7 em São Luís, nós temos em Arari, temos em Pinheiro, temos em Santa Rita. Já são 11. E nós temos 1.500 pessoas, crianças de 6 a 14 anos, onde o objetivo não é formar jogadores. Claro que daí, de 1.500, não é possível que não saia 10, 15, 20 jogadores. Mas nossa preocupação é formar cidadãos. Então, além do esporte na comunidade... O objetivo é social. Veja bem, social. Nós envolvemos a família é fundamental para que o atleta, né, para formar o cidadão. Então, nós doamos cesta básica que são arrecadadas dos jogos do Sampaio. Por exemplo, a Liga de Basquete Feminino, e teve muita gente na imprensa, no rádio, na televisão, questionando onde é que vão a cesta. Vai para o projeto Esporte na Comunidade. Nós temos o projeto que já está em fase de execução também, o Craques do Futuro. Nós temos a ginástica na terceira idade, aqui no Parque Vitória, no residencial Terra Livre. Nós tínhamos ano passado 18 senhoras com mais de 60 anos, hoje são 320 no Parque Vitória. Eu tinha um instrutor 2 vezes por semana, hoje eu tenho 2, de segunda a sexta. As senhoras com mais de 60 anos mal andavam para pegar um ônibus, hoje estão tudo sassariqueira dançando. Então, nós estamos fazendo... Esse é o poder do esporte, né? É o poder do esporte, e eu não tenho dúvida, apesar de nós termos só o Sérgio Frota, representante do esporte na Assembleia, não é que nós temos só ligados. O Roberto Costa, deputado, foi secretário de Estado, mas a bandeira dele na política não é esporte, e a minha todos sabem que é esporte. Eu não faço parte de grupo político, tenho um partido, mas de grupo político, padrinho político, eu não tenho. Na Assembleia, ninguém desconhece que nós temos parentes de vários políticos, filho, genro, nora, né? E o Sérgio Frota não tem. O Sérgio Frota tem um trabalho no esporte e tem a bandeira do esporte na política. Presidente, falta nos estádios de futebol do Maranhão um trabalho de renovação da torcida maranhense. E eu vejo que o senhor tem já um projeto e vai lançar esse projeto, está trabalhando esse projeto, para que o torcedor do futuro ele tenha a cadeira cativa, pelo menos nos jogos do Sampaio, no futebol do estado do Maranhão, dentro dos estádios de futebol. Olha, Juraci, essa pergunta é muito boa e veja bem, eu me preocupo, eu tenho um projeto chamado Torcedor do Futuro. Você, por alguma razão, e eu sei qual foi, o seu pai foi um grande narrador, foi um grande jornalista esportivo, e aí veio você gostando por alguma influência. Os meus filhos gostam de futebol porque eu levo. Então é preciso que a gente forme esse torcedor do futuro. O que eu vejo hoje no estádio, eu via quando eu entrei em 2007, era o torcedor já de 40, 50, 60 anos. Não, com a ascensão que o Sampaio teve a nível nacional, a gente vê o torcedor hoje, a gente vê família, a gente vê o torcedor com a namorada, a gente vê grupo de mulheres, né? Então é fundamental que a gente leve a criança, o adolescente para o estádio. Então nós tivemos nesse jogo contra o Moto, eu levei 60 crianças aqui da unidade integrada Zé Murá, né, aqui no Coafuma, e fui no Dia das Mães lá, fui convidado por um diretor da escola, o Fábio Silva, e convidei as crianças, perguntei lá na solenidade do Dia das Mães, só 2 tinham ido ao estádio de futebol há muito tempo, nós levamos 60 crianças e foi uma festa louca, né, e eu tenho certeza que aquela imagem do Castelão, no jogo decisivo, a emoção vai ficar na cabeça deles e com certeza... Fica marcado, né? Fica marcado. Você sabe isso, você teve experiência na sua infância, na sua adolescência, em função do seu pai, o Juraci Vieira, né? Você tem uma orientação, tem uma razão. Não é por acaso que o torcedor vai para o estádio de futebol. Tem alguém que gosta, alguém que convida e tal. Então, eu acho que isso aí é fundamental a gente conscientizar no sentido de fazer uma torcida no futuro próximo. Deputado, posteriormente a gente vai falar de Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro aqui no Esporte em Debate. Mas o Sampaio largou na frente na decisão do segundo turno. E o senhor continua com aquele discurso que o Moto é o favorito? Mas claro que é favorito. O Moto jogava por 2 resultados iguais. O Sampaio conseguiu uma vantagem que a vantagem, na minha cabeça, funciona da seguinte maneira. Terminou o jogo.
O 0x0 é a vantagem do Sampaio, mas ninguém vai jogar por empate. O Moto jogou por empate e jogou, adotou a tática errada. Confio na minha equipe, essa equipe que agora tem a cara do Sérgio Frota, no começo do ano, e aqui não vou criticar ninguém, mas eu trouxe um gerente de futebol, dei condições para ele, e 10 jogadores, 2, 3 aprovaram. Eu demiti o gerente de futebol, demiti toda a comissão técnica, chamei a responsabilidade para mim. Na realidade, quem hoje faz contratação no Sampaio sou eu, e eu tenho certeza que o time é muito mais forte. Mudei o comando técnico, agora nós temos o Pet, que foi um craque indiscutível, pode ter certeza disso, vai firmar um nome no cenário nacional e internacional como grande treinador, ele é extremamente inteligente, mas o Moto continua favorito. Agora, o Moto é favorito? É. Presidente, você confia no seu time? Confio. E se Deus quiser, esse trabalho vai dar resultado e nós vamos conseguir o título de campeão maranhense, que vai ser o 5º na minha gestão e eu preciso muito desse título. Ganhando o segundo turno, já tem datas para uma decisão no campeonato entre Sampaio e Moto, presidente? Não, muito boa pergunta, nós não temos data em função do problema que nós tivemos no Castelão, e aqui eu queria chamar... Vai jogar quando? No final do ano? Porque o Sampaio tem uma série de 11 rodadas na Série B. Isso é um problema que é bom e é ruim. Por quê? Primeiro porque se nós temos vários jogos é sinal que nós temos um calendário cheio. Isso aí funciona quando eu trago jogadores que a gente não podia pensar em trazer para o futebol maranhense, um Eli Sabiá, um jogador que jogou no Cruzeiro, no Santos, o Gustavo Marmentini, que é uma revelação do Atlético Paranaense, né? Então nós temos o jogo da Copa do Brasil, estamos na segunda fase, é fundamental que a gente passe para outra, a premiação é 500 mil, o Sampaio faturou em todo o campeonato maranhense, não deu 100 mil, então em 2 jogos nós temos a possibilidade de faturar 500 mil reais. E eu quero comprar um monte de Sampaio, eu quero fazer outro campo do Sampaio. Então veja da importância de você ter sucesso, de ter um projeto vitorioso. Então, temos na Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, vamos iniciar com um time que, para mim, e na grande maioria de quem entende futebol, é o favorito para conquistar a Série B, campeão carioca, em cima de 3 times que estão na Série A, o Fluminense, o Flamengo e o Botafogo. Presidente, sobre contratações, eu gostaria que o senhor falasse sobre essas contratações que estão sendo feitas e o que pode vir mais pela frente. O senhor anunciou também o Max, está contratado, maranhense, filho do Alcino Pé de Cimento, artilheiro pela equipe do América, jogou no Palmeiras, está certo, né? Juraci, você, além de jornalista esportivo, você é competente. E o momento mais importante do futebol é na contratação. O contratou errado, está lascado. Você tem um custo de demitir, tem um custo de trazer o outro, tem um custo de verbas rescisórias, é complicado. E perde tempo. Então essas contratações foram feitas exclusivamente pelo Sérgio Frota e pelo Pet. Se eu apresentava o jogador e ele não queria, a gente deixava. Se ele me apresentasse e eu não quisesse, não traríamos. Então, dentro dessa perspectiva, dessa filosofia, depois que eu reassumi o comando do futebol, da diretoria de futebol hoje, eu tenho o Evandro, mas ele está na parte operacional, quem está tratando de contratação, negociação, é o presidente Sérgio Frota. Nós trouxemos o Guilherme Lucena, que é um grande lateral, nós trouxemos o Casalberto, que apesar das críticas, está aí, decidiu no jogo. No jogo decisivo do campeonato, ele deu uma assistência e fez outro gol. E estão questionando. E nós estamos procurando reforçar dentro de um quadro de dificuldade financeira incrível. Não acho que o Sampaio, por estar na Série B, e ter um orçamento de 4,5 milhões, onde eu antecipei 1 milhão do ano passado, porque do orçamento de 9 milhões, nós tivemos um prejuízo de 1 milhão e 600. 600 eu assumi e 1 milhão tive que antecipar a receita. O Vasco tem 50 milhões. O Bahia tem 35 milhões. É uma disparidade então, enorme. Eu trabalhar com 4,5 milhões e o Vasco trabalhar com 50, com 60, é uma diferença grande. Ah, mas é o Vasco, tudo bem. Mas eu estou tratando de times que estão no mesmo nível. Então, nessa conjuntura, nós procuramos reforçar. Está aí o Max, que é maranhense. Teve uma grande passagem no futebol brasileiro, foi artilheiro no Palmeiras, teve problema de doping, conversei com ele, está focado, tem 32 anos, vamos trazer, e eu alertei ele, mas o pessoal está dizendo que eu estou trazendo aposentado, presidente, eu vou arrebentar. Estamos trazendo o Rubens, que é maranhense, também teve em grande clube, como o Vasco, como o Goiás, e é um craque, né? Hoje, aos 30 anos, mais consciente da importância de ser profissional também fora do campo, estamos trazendo. Então o Sampaio está se reforçando. E eu não tenho dúvida, o Sampaio não é favorito para subir. Mas nós vamos fazer o possível e impossível, tudo que tiver ao nosso alcance, para que a gente consiga alcançar esse sonho. Um sonho que nos daria independência financeira, um sonho que daria visibilidade para o futebol maranhense, para a cidade de São Luís e para o estado do Maranhão. E dentre os projetos que o presidente Sérgio Frota falou ao Esporte em Debate, ele destrinchou sobre a questão do esporte na comunidade. A gente vai falar sobre isso com
o Gregório Dantas. Tudo bem, Greg? Tudo bem, Jurinho. Você viu aí que o presidente falou sobre política pública no esporte, sobre contratações. Esse esporte na comunidade é um projeto que visa fazer com que o esporte seja um instrumento de inclusão social. E crianças, adolescentes estão participando, tendo reforço na alimentação, equipamentos esportivos, a prática do esporte. Eu acho que é interessante, não? É uma iniciativa muito boa do presidente / deputado estadual Sérgio Frota, né? Como ele gosta bem de frisar. E o deputado presidente. É o deputado presidente. E é interessante também porque muitas pessoas se perguntavam, até como ele explicou na entrevista, para onde que iam aqueles alimentos não perecíveis que eram entregues nos jogos do beach soccer, da LBF e do futebol também. E do futebol também, né? E agora a gente tem a explicação, né? Que os alimentos eram entregues a esse projeto dele de inclusão social através do esporte, né? Agora, sobre as contratações, Greg, ele falou aí que tem 6, 7 jogadores, entre eles o Max, centroavante para estrear, tem também o Luiz Gueguel, que foi contratado agora do interior de São Paulo. O que esperar dessas contratações? A gente tem que esperar a melhoria, né? Até porque a gente vai falar nos próximos blocos das atuações do Sampaio que não foram boas, tanto no meio da semana quanto agora no final de semana. E, infelizmente, esses jogadores ainda não podem jogar o segundo jogo do Campeonato Maranhense, porque não havia mais tempo para inscrever, né? Para inscrevê-los no Campeonato Maranhense. Mas eles até tentaram um acordo, né? Dirigente Sampaio Moto. Isso. Né? Foi lançada a proposta pelo Sampaio, a federação concordou, mas o Moto precisava concordar e o Moto ainda não concordou. E o que é justo, né? Porque os caras chegaram agora, iam ser inscritos, o campeonato não ficava de acordo. Mas né? O Moto também não vai contratar? Vai, mas não inscreveu ninguém, né? Na final no segundo jogo da final, para o segundo jogo da final, né? Mas o Sampaio realmente precisa da peça do centroavante, tanto que o presidente Sérgio Frota contratou 2, né? Contratou o Max e o Gueguel. O Max, que foi artilheiro no América de Natal, teve uma passagem não muito boa pelo Palmeiras. E o Gueguel, que fez 13 gols na Série A3 do Campeonato Paulista, né? Eu acho que com essas peças, o Sampaio consegue suprir essa necessidade do centroavante, porque o Casalberto, apesar de ser muito técnico, ele não vem agradando principalmente a torcida boliviana. E ele gosta de chegar atrasado também, muito, né? Sempre quando a bola está ali na pequena área, no lance do agudo do Edgar pela esquerda, do Pimentinha pela direita, ele está chegando frações de segundo atrasado. Né? Eu acho que eu costumo dizer o seguinte, que ele está pecando pela preciosidade. Ele pega a bola, ele levanta a cabeça, tenta ver o jogador, dá drible desnecessário, e o centroavante, você sabe, né? Pegar a bola, fazer o pivô, pegar, virar e bater. É a função do centroavante, né? No gol. O goleiro vai pegar, é virtude do goleiro. E é isso que ele não está fazendo. Depois do intervalo, vamos falar da Copa do Brasil. Sampaio Corrêa enfrentou o Figueirense e não conseguiu um bom resultado no primeiro jogo no confronto em São Luís. Os detalhes, segura aí que daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com Esporte em Debate para destacar agora a Copa do Brasil 2016. Na primeira fase, o Sampaio foi bem, mas na estreia da segunda fase, o time tricolor perdeu em casa para o Figueirense por 2-1. E agora vai ter que fazer o resultado lá em Floripa. Sampaio e Figueirense se enfrentaram pela segunda fase da Copa do Brasil. Foi um jogo equilibrado no primeiro tempo. Nem o Sampaio, nem o Figueirense conseguiram finalizar as jogadas. O atacante Pimentinha até tentou, driblou bonito, mas ninguém acompanhou. Na cobrança de falta para o Sampaio Corrêa, Guilherme Santos cobrou, mas Júnior Oliveira defendeu. O Figueirense seguiu sem grandes oportunidades. O primeiro tempo fechou em 0-0. No intervalo, a chuva rápida inspirou a equipe do Figueirense. Aos 7 minutos do segundo tempo, Gustavo Hermel aproveitou o vazio da zaga e cabeceou. A bola bateu na trave, rebateu no goleiro Rafael e foi para o fundo da rede. Depois do gol, Sampaio Corrêa não deu folga para o Figueirense. Aos 33 minutos, Edgar entrou na área e chutou cruzado, empatando a partida para o Sampaio Corrêa. O Figueirense voltou a se defender e, apesar do apoio da torcida, o Sampaio Corrêa não conseguia virar o placar. A situação piorou aos 43 minutos do segundo tempo. Guilherme Queiroz recebeu o cruzamento de Rafael Moura pela esquerda e cabeceou, marcando o gol da vitória do Figueirense.
Final de jogo, Sampaio 1, Figueirense 2. O Sampaio Corrêa precisa mostrar trabalho na casa do adversário, já que o 0 a 0 classifica a equipe do Figueirense. A partida de volta será em Florianópolis e ainda não tem data definida. Acho que a gente fez um grande jogo, a gente não mudou a nossa metodologia, que é tocar a bola, trabalhar a bola, ter a posse de bola. Acho que a gente fez um grande jogo, a gente teve boas oportunidades, infelizmente a gente tá pecando um pouco no último passe na hora da finalização e infelizmente a gente acabou tomando o segundo gol, que era um resultado que a gente não esperava, mas a gente tem tudo para ir lá para Florianópolis e sair de lá com a classificação. A gente fica triste, né? A gente se preparou bastante para esse jogo. Infelizmente acho que as coisas não estavam acontecendo, a gente estava jogando bem, construindo a jogada, acho que estava faltando o último passe, mas faz parte do futebol. Às vezes não é o dia, agora é levantar a cabeça, continuar treinando forte, que sabe ter outro confronto difícil contra o Vasco. O resultado para quem quer chegar à terceira fase da Copa do Brasil foi muito ruim. Ô Greg, 2 a 1 em casa, a torcida esperava. O Sampaio vinha de um bom jogo, vinha de um bom resultado diante do Moto no Clássico e acabou sendo derrotado quando teve mais posse de bola, mais volume, mas também esse texto está surrado também, né? Na verdade, Julinho, o Sampaio até que teve uma boa apresentação, valorizando a posse de bola, como você disse, controlando o meio-campo do jogo na partida contra o Figueirense. Mas não adianta tu ter posse de bola, criar jogadas e não finalizar. O Figueirense... O time não foi contundente, Isso, né? o time do Figueirense foi bem objetivo. E eficiente. Teve oportunidade de gol e concretizou. E claro que no primeiro tempo, foi um primeiro tempo que eu avalio como não muito bom. No segundo tempo o jogo melhorou um pouco, né? Tanto que o Figueirense abriu logo o placar, logo no começo do segundo tempo, com o Hermel, né? Que fez o gol. E depois o Sampaio... Como eu falei, criou muitas oportunidades, mandando no meio campo do jogo, e Edgar conseguiu fazer o gol numa bela jogada do Pedrinho, que lançou a bola para ele conseguiu... Aliás, foi a única jogada que o Pedrinho realmente fez de realce importante. Né? Ele deu um lançamento perfeito, Edgar bateu, o goleiro não conseguiu alcançar a bola, e gol do Sampaio. Mas no final, para a tristeza da torcida do Sampaio, até também eu gostaria de ressaltar, público decepcionante, na minha opinião, no jogo contra o Figueirense. O Sampaio vinha de um resultado muito bom diante do Moto. Né? E o Figueirense é um time de Série A. Eu avalio como decepcionante o público. Não deu nem em torno de 5 mil pessoas. Foi vexatório. Para mim foi vexatório o público. Ninguém pode nem falar assim, mas teve horário, 7h30. Não, pô, mas era o Figueirense... 7h30 é um horário cedo, né? Sim, para o torcedor ir para o estádio e voltar para casa. E um time de Série A que é um atrativo. Um time de Série A que é um atrativo e o Sampaio não conseguiu levar o público ao estádio. Agora, o que eu observei bem é que o Sampaio vive hoje uma situação de desequilíbrio do meio-campo, do sistema defensivo. O Sampaio está muito exposto e, com isso, vulnerável fica o sistema defensivo. Os 2 gols que o Sampaio sofreu do Figueirense foram de jogadas aéreas. E o problema ali, no meio da zaga. No meio da zaga. Eu avalio que o problema, assim, o Sampaio vinha numa evolução, tanto que a gente ressaltava nos programas anteriores, numa crescente técnica e tática imposta pelo técnico Petkovic. Nesses 2 jogos, daqui a pouco nós vamos falar sobre o jogo do Vasco também, ficou bem claro, esses problemas eu acho mais individuais. No setor defensivo, os 2 zagueiros comprometeram no jogo contra o Figueirense e falharam, tanto que o Rodrigo Arroio até depois assumiu, dizendo que ele falhou e que o segundo gol do Figueirense foi uma falha do sistema defensivo como um todo, mas especificamente dele. E o Figueirense entristeceu a torcida boliviana aos 43 do segundo tempo. Complicou muito para o Sampaio, porque na Copa do Brasil você sabe que você não pode pegar gol em casa, né? E o Sampaio pegou 2 gols. 2 gols em casa. Vai ter que fazer 2 lá. Vai ter que fazer 2 lá. Se perder de 2 a 1, teremos pênaltis. Se empatar... Se ganhar de 2 a 1. Se ganhar de 2 a 1, teremos pênaltis. Se empatar, da Figueirense está classificado. O Sampaio vai ter que ganhar por 2 gols de diferença. É uma situação muito complicada. É difícil, né? Muito difícil. A gente sabe que no futebol tudo é possível, mas o Sampaio dificultou bastante esse confronto. Dificultou bastante porque não teve a qualidade de finalizar as jogadas. Criou jogadas, criou oportunidades, mandou no meio de campo e tal. Como você disse, não basta apenas fazer isso. Tem que ter objetividade e isso faltou ao Sampaio contra o Figueirense. O que sobrou no Figueirense, né? O que sobrou no Figueirense. 2 oportunidades, 2 gols. Agora o destaque para o voleibol do Esporte em Debate. Foram conhecidos neste final de semana as equipes semifinalistas da Copa Adulto de Voleibol, competição promovida pela Federação Maranhense de Vôlei. No masculino, a Associação Atlética Banco do Brasil
A ABB, Universidade Infantil Rivanda Berenice, Edeconcil e UFMA seguem na luta em busca do título da competição. A fase semifinal vai ser realizada no próximo sábado, dia 21, com os seguintes jogos no ginásio do Colégio Batista. No bairro do João Paulo, às 3h15, a equipe da ABB enfrenta a UERB. E às 4h30 da tarde será a vez do confronto entre Edeconcil e UFMA. A última rodada da fase classificatória da Copa Adulto de Voleibol foi realizada com 3 jogos. Edeconcil derrotou o Arena Vôlei por 2-0, parciais de 25-17 e 25-22. A UERB venceu o Batista por 2-1, parciais de 22-25, 25-20 e 15-18. E a ABB derrotou o VG Esportes por 2-0. Esses foram os resultados da Copa de Voleibol que está sendo disputada em São Luís. E a competição segue com um bom nível técnico, né? As equipes participando, mostrando bons atletas. A expectativa é que nas competições nacionais também possa surgir, né? Bons valores. Possa surgir bons valores para o voleibol maranhense, assim como a gente tem exemplos disso no basquete e no futebol, né? E no beach soccer também, né? É verdade. Depois do intervalo, destaque para a Série B do Campeonato Brasileiro, com estádio lotado. Sampaio Corrêa foi goleado pelo Vasco da Gama. Segura aí que daqui a pouco a gente volta. Agora a Série B do Campeonato Brasileiro, com a casa cheia, o Estádio Castelão colorido pela torcida maranhense. E a torcida do Vasco fez uma festa também bonita, mais de 8.000 torcedores estavam vestidos nas cores do Vasco da Gama. O Sampaio Corrêa perdeu de goleada para o Cruz Maltino Carioca. O time não perdia 26 jogos do Vasco da Gama, manteve essa invencibilidade e de quebra estreou com o Nenê marcando 3 gols na vitória de 4-0. Castelão lotado e 2 torcidas em uma estreia animada na Série B do Campeonato Brasileiro. De um lado, os vascaínos, do outro, a torcida boliviana. Antes da partida, muita gente animada e otimismo dos 2 lados da arquibancada. Sampaio faça uma boa estreia, tem tudo para isso, nós temos um grande elenco, um grande time e hoje nós vamos vingar o Flamengo. Vamos dar de 2-0. Nós vamos começar com o pé direito, o Riascos vai fazer o primeiro, nós vamos fazer 3 gols, nós vamos ser bicampeão! O time da casa entrou em campo fazendo homenagem ao jogador Arlindo Maracanã, que neste jogo finaliza sua participação dentro das 4 linhas. Início de jogo. O time carioca não respeita a casa do adversário e vai para cima. Já aos 6 minutos, após um vacilo da zaga boliviana, o atacante Nenê chutou para o gol, mas o goleiro Rafael defendeu. O atacante Nenê parecia inspirado. Dessa vez ele deu uma de garçom e serviu ao colombiano Riascos, que marcou de peixinho o primeiro gol do Vasco da Gama. Agora foi a vez de Riascos retribuir para René, que com um toque sutil, encobrindo o goleiro, ampliou para o bicampeão carioca. Foi o segundo gol vascaíno e um balde de água fria na torcida maranhense, que já começava a ficar impaciente. O sábado não era o dia da Bolívia querida. O Vasco parecia ter vindo determinado a acabar com a festa. Parecia não, ele veio. Andrezinho aparece de surpresa na área e cruza rasteiro. Nenê livre, só completa para a rede. Vasco 3-0. O Sampaio, completamente abalado, seguiu tentando. Carlos Alberto invade a área livre e toca na saída de Martin Silva. Edgar aparece para completar, mas Rodrigo, de carrinho, evita o gol. Em contra-ataque pela esquerda, Riascos avança, invade a área e tenta tocar por cobertura. O goleiro espalma e a bola sobra para Nenê, que não perdoa. Gol do Vasco. Perdeu a conta? Final de jogo, Vasco da Gama 4, Sampaio 0. A tarefa do Sampaio Corrêa não era nada fácil, já que o Vasco da Gama chegou em São Luís e acabou de ser bicampeão carioca, com uma marca invejável de 26 partidas, sem saber o que é perder. O time boliviano agora precisa se preparar para enfrentar o Avaí pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que a partida contra o Avaí será fora de casa, em Florianópolis. Após o final da partida, os técnicos avaliaram o desempenho de suas equipes. O início é fundamental. Começar como começamos, mais do que uma vitória de 4-0, foi a postura da equipe, a organização tática, se mantendo
cada jogador compromissado com o objetivo do grupo. Em nenhum momento a gente viu uma equipe desestabilizada, viu uma equipe querendo, jogando, sendo protagonista, com vontade, com organização, né, lutando por cada bola, por cada palmo dentro de campo. Eu acho que isso que me deixou mais feliz. Eu acho que aquela imagem do Rodrigo se jogando, depois de 4-0, ele se jogando numa situação daquela, podendo se machucar gravemente, demonstra exatamente a postura dessa equipe, o que ela realmente quer dentro desse campeonato. O Vasco criou alguma chance e aproveitou. Nós criamos e não aproveitamos. Olha, talvez nem o mais otimista dos torcedores do Vasco da Gama. Eu vi o Jorginho falando sobre isso, eu vi o Júnior dos Santos falando sobre essa questão. Não esperava vencer logo nessa rodada de abertura, com a casa cheia, com o Sampaio sendo uma equipe hoje de expressão, de nome, e 4-0 foi um placar realmente elástico, né? Jurinha, 4-0 ficou feio, e eu acompanho o futebol maranhense há muito tempo. Eu me lembro de uma derrota do Sampaio Corrêa com 4 gols de diferença para um time de fora aqui, que foi aquela contra o Santos. Eu não sei se você lembra de Comebol. outra. Na Comebol, 5-1. Sampaio fez 1-0 com o gol do Carlos Henrique. Exatamente. E cutucou onça com vara curta. Levou de 5. Por isso que eu avalio essa derrota como uma derrota histórica. É histórica mesmo, porque foi o maior público da história do Castelão. 106 mil. Aí você vai me perguntar, mas cabia 80? Tinha gente em cima da marquise do Castelão. Exatamente. 24 horas depois de um jogo da seleção brasileira, que deu 96 mil espectadores. Se aquele jogo foi histórico, aquela derrota foi histórica, essa de sábado também foi. E dói, viu? E dói, e até porque a gente que acompanha futebol maranhense e a torcida do Sampaio também, sabe que tradicionalmente o Sampaio é muito forte jogando no Castelão. Isso ficou provado nas edições anteriores da Série B, desde que o Sampaio subiu, né? E então foi decepcionante, foi assim uma tragédia. Muitos especialistas e articulistas desportivos dizem que o Sampaio jogou bem, teve várias oportunidades, apresentaram números como o Sampaio jogou bem, não. Teve 20 finalizações, mas eu discordo completamente. Não jogou bem, não. Eu também acho. Não jogou bem, e o único jogador, isso é na minha ótica, sim, que realmente se comprometeu com o jogo, mostrou futebol, não tremeu porque o Pimentinha tremeu. O Pimentinha foi dominar 2 bolas pelo lado direito, bateu na canela dele. Não conseguiu dominar. Entendeu? Um jogador da capacidade técnica dele. O Diego Lourenço, que vinha fazendo grandes atuações, não conseguiu andar com a bola 1,5 metro. E acertar a passe, então... Absolutamente nada. 2 metros ele O sistema defensivo do Sampaio batendo cabeça, até que o Mimica saiu contundido, entrou o Eli Sabiá, mas ainda fora de forma. Isso. Ele é bom jogador. Mas entrou no fogo também. Né? Então, e outra coisa, o Petkovic, mais uma vez, erra na estratégia montada para uma partida de futebol. O Arlindo Maracanã merece todas as homenagens possíveis e imagináveis. Mas você não pode homenagear um jogador em uma partida como esta, de abertura do Campeonato Brasileiro, praticamente um ex-jogador, um ex-atleta, colocando ele para jogar no meio-campo, sendo que do outro lado você tinha um Andrezinho pela direita, você tinha um Nenê pelo lado esquerdo, você tinha um Júlio Santos na marcação, você tinha um Marcelo Matos, que não dá espaço para absolutamente ninguém, de um time que vinha de 26 resultados positivos, sem nenhuma derrota, e hoje considerado por muitos como a equipe de maior regularidade no futebol brasileiro. Quer dizer, aí você bota o Arlindo, queimou uma modificação. Exato. Com 20 minutos ele teve que tirar o Arlindo do Maracanã, já estava 2-0. Exatamente. Né? E o presidente disse ontem, o presidente Sérgio Frota, que advertiu o treinador. Você vai fazer esta modificação, a responsabilidade é sua, não faria. E ele disse, presidente, eu sei o que estou fazendo. Fez. E aí o resultado foi aquele. Jurinha, neste jogo específico contra o Vasco, eu avalio que o Pet teve responsabilidade total. Responsabilidade total porque, não sei se você percebeu, durante o jogo, por momentos, o Arlindo Maracanã não fazia a função de meio campo, ele fazia a função do falso 9. Ele ocupava o espaço que era para Carlos Alberto estar ocupando. E o Pet... Ele ficou entre os zagueiros. Isso, ficava entre os zagueiros. E nem quando era novo ele jogava nessa posição? Nunca na minha vida eu vi Arlindo Maracanã jogar nessa posição. Eu acho que no Ceará ele não jogou assim,
No Avaí, eu tenho certeza que ele não jogou assim. É verdade. E no Sampaio, ele nunca jogou assim. Pode ter sido que ele tenha sido treinado. Não, ele começou a carreira como lateral direito, para ilustrar o seu comentário. Isso. E depois segundo volante. Segundo volante. Agora, de falso 9, falso centroavante, eu nunca vi isso. Para mim, isso aí matou a equipe do Sampaio. Matou porque o Sampaio perdeu o poder de finalização e o poder de prender a bola no ataque. E o meio-campo, como você bem frisou, o Lorenzi, que era o principal jogador do Sampaio até então, teve uma partida assim esquecível. Bizonho. Bizonho. Errou tudo. Errou marcação, errou saída de bola, errou passe de 2 metros. Então, somando a atuação do Lorenzi, esse erro gravíssimo dele de botar o Arlindo Maracanã por vezes de falso 9, Pimentinha, que se omitiu do jogo, eu não queria usar essa expressão, mas ele tremeu na base, não conseguia dominar a bola. Olha, da cabine onde eu estava narrando o jogo, foi perceptível. Foi perceptível. Eu estou há 25 anos dentro do futebol. Se eu não puder ter a condição de analisar o perfil de um jogador que eu vi nascer no futsal, entendeu? Ele não conseguia dominar a bola. Quando ele colocou a perna esquerda para dominar um passo do Lourenço pelo lado esquerdo, para a direita, bateu na canela dele. Daqui a pouco eu disse, não, foi o gramado. Daqui a pouco, de novo na canela. Nervoso. Talvez, casa cheia e do outro lado o Vasco também. Outro detalhe, sempre que o Pimentinha é marcado de perto, ele não consegue ter a criatividade, pelo menos mudar de lado. Porque às vezes você está com uma marcação ferrenha aqui, pelo lado de campo, o telespectador sabe o que eu estou falando, você muda de lado, né? O marcador não te acompanha. Exatamente. Você passa a ser marcado numa zona. Isso. E esse marcador, às vezes, ele não tem a mesma qualidade do outro. Exatamente. Então, mas aí o técnico tem que dizer também no banco. O técnico tem que fazer essa mudança. Então, a gente pode destacar o quê? De positivo no time do Sampaio, se é que tem uma coisa para se destacar. Nesse jogo contra o Vasco? A atuação de Edgar. Eu destaco a atuação de Edgar. Ele conseguiu ser o único que mostrou bom futebol. Botou bola no travessão, encarou a defesa do Vasco. Não teve medo, passou dos laterais do Vasco. O Carlos Alberto teve 2 lances dele. Ele recebeu um na meia-lua da grande área. Que centroavante, chuta. Chuta, vira e bate. Mas sabe por que ele não chutou? Falta de confiança. Como eu falei. Era visível que o time estava sem confiança. Exatamente. É como eu falei para você no primeiro bloco. Ele peca muito porque ele é muito precioso. Ele não sei se ele é falta de confiança, precioso, quer olhar, quer escolher. Não. O centroavante tem que pegar, girar e bater. A função do centroavante é fazer o pivô ou pegar e bater. E ele não está fazendo isso. Você sabe outro grande erro que cometeu o Petkovic? Olha, você precisa ter humildade como profissional. Você precisa ter a capacidade de reconhecer o talento, né, e a competência do adversário. Claro. O Brasil não fez isso numa Copa do Mundo com o Zinedine Zidane. E não fez contra a Alemanha. Eu me lembro que disseram o seguinte, não, o setor que ele cair, ele vai ser marcado. E ele deitou e rolou, deu chapéu para um lado para o outro. Tal. Como é que o Vasco tem um jogador que, inclusive, a imprensa carioca e a de São Paulo fala na convocação dele para a seleção brasileira, o Nenê, vive uma fase extraordinária, e você deixa um jogador com essa capacidade solto em campo. E outra... Ele não fez mais porque o Jorginho ficou na beira do gramado, pedindo calma, paciência para tocar bola. Você viu que o Sampaio fez rapidinho 3-0 e começou a tocar bola. Fez o que quis o Vasco. E outra coisa, o Nenê não se destaca de hoje. Não se destaca neste Campeonato Carioca. Veio fazendo isso no segundo turno do Campeonato Brasileiro inteiro. Tanto que quando acabou o Campeonato Brasileiro do ano passado, da Série A, foi cobiçado por vários times. Tentaram a contratação dele de Nenê e o Eurico Miranda conseguiu segurar o Nenê e fazer com que ele comandasse o meio-campo do Vasco no Campeonato Carioca, nesse começo de Copa do Brasil, e para mim vai comandar no Campeonato Brasileiro. E no jogo de sábado, ele simplesmente destroçou o meio-campo, porque o Sampaio, para mim, perdeu em número até no meio-campo, porque ele só tinha 3 jogadores de meio-campo, Sampaio, e o Vasco preencheu o meio-campo com o Júlio dos Santos, Marcelo Matos, Nenê e Andrezinho. Então, preenchendo esse meio-campo e com a qualidade técnica, vou destacar também do Andrezinho, que também jogou muito. A gente já conhecia, jogou muito na partida. Não deu para o Sampaio perdeu completamente o meio campo. E outro problema que o Sampaio tem, Greg, que é grave e que o Petkovic não corrigiu e que o presidente do Sampaio vai corrigir agora. O goleiro do Sampaio
ele não consegue fazer uma reposição correta. Não acerta. Hoje você tem, eu não estou fazendo comparação não, mas você tem um goleiro da seleção da Alemanha, Neuer, né, que começa todas as jogadas do clube que ele joga e da seleção da Alemanha, vem do gol. Na reposição pela direita, na reposição pelo lado esquerdo, né, em profundidade. Com os pés e com as mãos. Com os pés e com as mãos. O goleiro do Sampaio, por 4 vezes, eu conferi, durante esse jogo, contra o Figueirense, contra o Motoclube, a saída dele é terrível. A reposição dele é... Não, e quando ele entregou 2 vezes nos pés do Nenê. Quando não botou para fora. O Sampaio está trazendo aí o goleiro do Audax, o Sidão. É um goleiro excelente e é um goleiro que, por ser treinado por Fernando Diniz, que dá incumbência do jogador, assim, você tem que saber sair jogando. Então ele vai saber sair jogando. Agora, para o torcedor, entendo que não é motivo de desespero. O campeonato está iniciando, tem 37 jogos pela frente. Muita coisa vai mudar no time do Sampaio, anote aí. Eu vou falar aqui baixinho. Se o Pet não ganhar esse jogo de quarta-feira do Moto, eu não sei se na quinta-feira ele amanhece no Sampaio. Jurinha, mas aí eu avalio como um precipitado se essa informação que você está dando... Futebol é resultado, Greg. Concordo com você. Futebol é resultado. Futebol, além de ser resultado, você precisa observar algumas coisas. Qual é a regularidade que o Sampaio tem? O Sampaio faz uma partida boa, vou te dar um exemplo aqui, rapidinho. O Sampaio fez uma partida, eu estava em Santa Catarina, em Lages, acompanhei o Sampaio jogar uma grande partida diante do Inter de Lages, ganhou lá. No jogo de volta, o Sampaio foi um arremedo de time, perdeu aqui e por pouco não é eliminado. O Sampaio fez uma partida quase que irretocável diante do Moto. Exatamente. Ganhou por 2-1. Quando foi para o jogo contra o Figueirense, o time não se ouve bem. Teve volume, mas não foi eficiente, perdeu o jogo. E agora leva de 4 do Vasco. Vou te falar com toda sinceridade o que penso sobre o Vasco. Sim. Uma equipe entrosada, uma equipe que está prontinha para conquistar o título, se não for mexida, da Série B do Campeonato Brasileiro. Não vejo ninguém perto do Vasco da Gama, mas no meu modo de entender não é um time extraordinário. Pode não ser um time extraordinário, mas que é um time atualmente muito superior ao Sampaio. Com certeza. E não só ao Sampaio, mas a todas as equipes da Série B, eu posso dizer com certeza isso é. Então é disparado. Essa informação sobre o Pet não é o presidente, não foi o presidente que me passou. Sim. O Sampaio não se manifestou sobre isso. É só uma impressão. Mas não? É vivência no futebol. Certo. O futebol te dá essa condição de você conhecer o perfil de quem está comandando. Se me perguntar sobre o Moto, eu vou te falar qual é o perfil em pouco tempo do Ranino. O Ranino anunciou que quarta-feira, na reunião que teve na federação, ele disse, por que está tendo reunião? Não, é reunião para definir os outros jogos da decisão extra. Não tem decisão extra. Vou ganhar quarta-feira. Quer dizer, ele tem um perfil de um trabalho psicológico, de tentar afetar o adversário. Isso faz parte do futebol. Claro, normal. Entendeu? O Sérgio, além de presidente, ele é um torcedor do clube. Então, essa derrota de 4-0, o torcedor do Sampaio se irritou e ele muito mais ainda. Ele sentiu como torcedor. Lógico. Até sabe por quê? Antes do jogo, eu vou passar essa informação de primeira aqui no Esporte Debate. Ele foi procurado pelo Pet e o Pet disse, presidente, coloque o time para ficar concentrado no Pestana Resort Hotel. Ele disse, custa caro. O Pet disse, presidente, dê um jeito. Ele mesmo sabendo, pagou a folha antes do jogo, todo mundo em dia e botou no Pestana. Isso custa caro, realmente. O Sampaio tem um hotel concentração lá na sede. Tem, é com tudo. E de repente vem um resultado como esse, chateia, ou não? Chateia o presidente, e ainda mais o caso do presidente deputado Sérgio Frota, o presidente torcedor, né? De quem é a responsabilidade pelo resultado? Diretamente, na minha opinião, do técnico Petkovic. Mas não cobra um Pet somente, cobra o presidente. Mas... Quem sofreu a cobrança lá no setor de cadeiras e ele se chateou com alguns torcedores que falaram algumas coisas que nem deveria ter falado, pelo trabalho que ele tem no Sampaio, quem sofre diretamente é o presidente. Quem sofre é o presidente. Se o Sampaio não chegar ao objetivo, quem vai ser responsabilizado? O presidente. É o presidente. Mas se a gente levar em consideração que o futebol se ganha no campo e o técnico do Sampaio escalou mal o time, foi obrigado a fazer 2 alterações no jogo contra o Vasco por ter escalado mal o time para entrar em campo, então eu avalio que a responsabilidade desse resultado
foi dele. Quanto o Figueirense, você falou em escalação, eu falo também de substituição. Quanto o Figueirense, Sampaio perdia o jogo, ele tira o Carlos Alberto, que saiu contundido, e coloca Levi. Não existe. Isso aí não existe. Na hora que eu vi essa alteração assim para ele quer ser xingado pela torcida. Porque tu tira um centroavante que se machuca, entendo, normal, ele se machucou, tem que sair. Aí agora tu não bota um atacante, apesar do Sampaio naquele jogo não ter um atacante centroavante, mas tinha atacantes. Mas aí ele não pode pegar e botar um volante. Porque aí ele traz o time para cima dele, recua e mostra o quê? Que ele... Eu não quero dizer isso, mas que estava perdido, pô. Essa discussão do futebol de Sampaio vai longe. A gente precisaria de mais 3 programas para poder estar discutindo e debatendo aqui com o telespectador também. Principalmente depois dessas 2 derrotas. É verdade. Os canais de interação para o telespectador da TV Assembleia participar do Esporte em Debate, Greg. Pois é, telespectador da TV Assembleia, você pode acessar o nosso site, que é o al.ma.leg.br, e o telefone da nossa redação, que é o 3269-3828, para contribuir com pautas, sugestões de entrevistas, e também pode falar com a gente através do nosso WhatsApp, que está aparecendo aqui na sua tela. O Esporte em Debate fica por aqui. Não esqueça, toda terça-feira, às 7 da manhã e às 14h30, tem a reprise do programa aqui na tela da TV Assembleia, no canal 51.2. Obrigado pela sua audiência de sempre. Até lá, gente. Um abraço.